Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Minha gente, vocês sabem o que foi a Idade Média? A idade dos 1000 anos perdidos pela humanidade. A idade que atrasou o nosso desenvolvimento e a nossa evolução como sociedade. Uma idade bizarra, uma idade de doenças letais e de punições fora do padrão. Uma idade onde as crianças, coitadas, cada de 3 crianças, uma só atingia os 5 anos de idade. Uma idade onde os plebeus, os camponeses, as mulheres só tinham deveres e quase nenhum direito. Uma idade povoada por demônios, por crenças alienantes, por superstições. Uma idade dominada pela fé, onde a razão era totalmente marginalizada, uma razão escanteada em detrimento da fé. Uma idade onde a igreja e sua religião davam as cartas. Uma idade de perseguição aos intelectuais. Produções intelectuais, livros, eram totalmente confiscados, jogados e queimados em suas fogueiras. Intelectuais, cientistas, pensadores foram perseguidos, julgados e mortos em suas fogueiras públicas. Uma idade onde a igreja perseguiu, sem dó e nem piedade, as mulheres que eram acusadas de bruxarias. Uma idade tenebrosa. Quanto tempo perdido, hein? Já imaginou? Se não tivesse acontecido essa idade, quanto de evolução nós já não teríamos alcançado hoje em dia? Aonde a razão é marginalizada, prevalece a ignorância, prevalece a estupidez, prevalece a alienação, prevalece a superstição. A fé não é um bom motivo para se acreditar em alguma coisa. Para você ter uma ideia, quando da queda do Império Romano, no século V, houve um despovoamento da Europa, uma regressão urbana, doenças tenebrosas, letais, como a peste negra, doenças terríveis e guerras intermináveis. Guerras como a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. A guerra que matou Joana d'Arc, seu julgamento e levou-a à morte em fogueira pública. Meu amigo, essa época foi um atraso para a sociedade. Hoje em dia, nós temos que olhar essa época com um olhar crítico e como lição para que isso jamais aconteça novamente. Você sabia que nessa época os reis, os nobres, até os meros plebeus, eles queriam, ao morrer, alcançar o paraíso cristão. Isso aqui era tudo para eles. Os reis e nobres alcançavam o paraíso cristão sem nenhum obstáculo, dizia assim a religião, a igreja. Já os plebeus, os camponeses, os pobres, não tinham esse privilégio. Diziam as más línguas, os boatos, que as almas desses pobres, desses camponeses, desses plebeus, não conseguiam a passagem para o mundo espiritual, porque os demônios se recusavam a levá-las devido ao seu fedor. Isso é, a alma dessas pessoas fediam muito, porque eles eram camponeses, porque eles eram pobres, porque eles trabalhavam dia e noite para servir os senhores feudais, para servir os nobres e servir os reis. Veja
quanto preconceito hediondo naquela época, onde as mulheres não tinham direito nenhum e só deveres. Os camponeses trabalhavam dia e noite para servir seus reis, seus nobres, seus senhores. Coitados, né? Uma época onde de cada 3 crianças, só uma atingia os 5 anos. Crianças de 0 a quase 5 anos eram simplesmente abandonadas. Uma época de matança, uma época de guerras em nome de seu Deus, onde o preconceito, quanto até na morte, eles tinham em relação aos plebeus, aos camponeses, ao falarem que suas almas fediam. Isso me lembra a frase do último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo, quando perguntado por um repórter numa entrevista, ele disse que o povo fedia a cavalo molhado. Essa nobreza da Idade Média, os reis da Idade Média, quanto de suor os pobres tiveram que derramar para sustentar esses ditadores, esses hipócritas, para você ver como isso aqui é desprezível. Tá? Então, a Idade Média é uma idade que tem que ser lembrada para que nunca mais a humanidade repita esse erro. Nunca mais temos que nos seguir, que nos orientar por fé religiosa, porque isso aqui vai contra a realidade dos fatos. Uma época onde os demônios povoavam a mentalidade das pessoas, metiam medo. As pessoas mais pobres, coitadas, sofriam muito, eram perseguidas. Uma época onde o conhecimento era banalizado. Uma época onde as fogueiras se tiravam à noite, queimando corpos de intelectuais, queimando mulheres acusadas de bruxaria. Essa época não tem que nunca mais retornar. Temos que olhar para ela e temos que simplesmente tirar dela as lições para nunca mais a humanidade repita esse erro. Então, meu amigo, aqui é um caso bizarro que o Mago trouxe para você. Amanhã trago outro caso desse, de como havia o preconceito, de como havia a superstição, de como a igreja deitava e rolava nessa época de 1000 anos. Mortes, doenças letais, como a peste negra, guerras intermináveis, preconceito hediondo, regressão urbana, a intelectualidade perseguida, mulheres acusadas de bruxaria, queimando seus corpos em fogueiras públicas. Joana d'Arc foi julgada e queimada em fogueira pública, nessa época da Idade Média. Portanto, meus amigos, vamos trabalhar para que isso nunca mais venha acontecer na história da humanidade. Um grande abraço a todos e até mais.